Mas ele disse no final do livro de Eclesiastes, ele diz: mas o verdadeiro objetivo e o final de todo homem é: teme ao Senhor e obedece aos seus mandamentos, porque isso é todo o dever do homem. A verdadeira felicidade está em aceitar e confiar e obedecer ao Senhor na sua vida. Aquele que confia no Senhor, ele permanece alegre na época da crise. O próprio Neemias falou, quando ele estava reconstruindo os muros, diante daquela dificuldade, inimigos se levantando para tentar coibir a reconstrução dos muros. E ele diz, no capítulo 8, no versículo 10, na última parte, ele diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Se o nosso Deus é alegre, você tem alegria na hora da dificuldade. O nosso Deus é alegre, ele te dá a verdadeira felicidade na hora que a crise se manifestar. Está faltando na tua casa, você permanece feliz. Você não pode ter tudo o que você quer, mas Deus supre as suas necessidades. Na época da crise, Deus não te deixa entristecer, porque quando a crise se manifesta, a tristeza se manifesta junto. É a decepção, é a angústia, é a frustração, mas o Espírito Santo está com você te consolando. O Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador, está te consolando nessa hora. Tem alegria nessa noite para você, tem verdadeira felicidade para você. Deus te consola nessa noite, Deus alegra o teu coração. Não se preocupe, há verdadeira felicidade para você. Essa tristeza não vai ficar no teu coração, ela vai ter que sair para dar lugar à alegria, à verdadeira felicidade que é a vida de Deus. A primeira marca, ele permanece feliz, ele permanece alegre na época da crise. A segunda marca daqueles que confiam no Senhor em época de crise é que eles permanecem fortes no Senhor. Abacuque diz assim: o Senhor Deus é a minha força. Na época da crise, aqueles que confiam no Senhor, eles são fortalecidos, porque a fraqueza se manifesta. Todos nós somos fracos, dependemos da fortaleza do Senhor. Se Deus não nos fortalecer na época da crise, a gente desiste, a gente para, a gente fraqueja, a gente volta, a gente regride. Mas o nosso Deus é um Deus que se manifesta com força, com fortaleza. O salmista diz no Salmo 46: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós vemos no decorrer da Bíblia muitos homens de Deus, muitas pessoas, muitos povos, muitas igrejas que na época de crise confiaram no Senhor e Deus as fortaleceu. E Deus se manifestou com força. O apóstolo Paulo foi o exemplo disso. Ele recebeu uma vasta revelação do Senhor quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. Está intrínseca essa passagem em 2 Coríntios capítulo 12. Deus o arrebata ao terceiro céu, e ali ele vê coisas inefáveis que ao homem não compete falar. Mas tem uma coisa: Deus percebeu que por causa dessas revelações o coração de Paulo se exaltaria. Então ele permitiu o espinho na carne
E Paulo, mediante esse espinho na carne, ele se sentiu fraco. E ele diz assim: pelo qual eu orei por 3 vezes. O apóstolo Paulo diz assim: eu não estava aguentando mais o espinho na carne, e eu orei 3 vezes ao Senhor. Você não pode entender de imediato essa expressão 3 vezes, mas se você conhecer a cultura judaica, você vai ver que o judeu, ele nunca ora mais de uma vez. Ele ora uma vez e entrega na mão do Senhor, porque ele diz que Deus não precisa que você fique falando para ele toda hora aquilo que você precisa, porque ele é um Deus onisciente. Por isso que Jesus disse: e vós, quando orardes, não useis de vós repetições, assim como os gentios. Então os judeus, eles oram apenas uma vez e entregam na mão do Senhor e acabou. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim: pelo qual eu orei por 3 vezes. O judeu, quando ele chegava a orar por 3 vezes, ele estava querendo dizer: eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais. Mas aí está, na época da crise, na época da fraqueza de Paulo, Deus se manifesta de forma poderosa. E Deus responde para Paulo e diz assim: Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Na época da crise, Deus vai te fortalecer de forma poderosa. Você está orando, você não está aguentando mais, mas Deus é um Deus que te fortalece nessa época. Deus é um Deus que te consola. Deus é um Deus que te fortifica. Outro exemplo foi a igreja de Filadélfia, a igreja mais bem elogiada, a melhor elogiada por Jesus, das 7 cartas, das 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus disse para assim, para a igreja dessa seguinte forma: tendo pouca força, tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Porque você continuou confiando em mim na época da tentação, na época da crise, na época da provação. Eu te guardo, eu te fortaleço. O crente fiel, ele é ensinado pela Bíblia a sempre estar adorando ao Senhor, a sempre estar fortalecido no Senhor na época da crise. O próprio apóstolo Paulo ratifica essa verdade escrevendo a carta aos Filipenses. Ele diz no capítulo 4, no versículo 12 e 13, ele diz assim: porque eu sei viver na bonança e também sei viver na escassez. Eu fui instruído, eu fui ensinado a passar por bonança, mas também enfrentar dificuldade. O crente fiel, aquele que confia no Senhor, tem que estar confiando no Senhor na época da crise, e Deus o fortalecerá. Certa vez, o povo de Judá tinha pecado contra o Senhor, e Deus manifestou-se com justiça e levantou uma grande nuvem de gafanhotos. E esses gafanhotos vieram, invadiram e destruíram toda a agricultura de Jerusalém. Jerusalém adentra agora em uma grande crise financeira. Mas Deus levanta o profeta Joel, o profeta do avivamento, com palavras encorajadoras, incentivadoras para aqueles que estavam fracos, para aqueles que estavam em crise. E Joel chega no
Primeiro, convicção. Quando seus olhos estão fitos no Senhor na época da crise, gera em você uma convicção espetacular, uma certeza poderosa, e vai do teu ser, e você passa a crer inteiramente no Senhor. Abacuque diz a seguinte expressão, no versículo 19: o Senhor Deus é minha força, e fará
começou no chão. Noé e sua família entrou na arca e a chuva começou a cair. Foi enchendo, foi enchendo. Na hora que a chuva já tinha tomado a terra, mortos do lado de fora, a arca já estava acima da enchente, da água, do dilúvio. Mas teve uma hora que Deus colocou Noé no alto, na altura. Noé começou no baixo com a arca, mas terminou no Monte Ararat, lá em cima. Isso fala dos dois níveis da vida. Nível do vale, da humilhação, quando você prega e ninguém dá ouvido. Quando Abacuque profetizou e a nação não deu ouvido. Quando Noé profetizou e o povo não deu ouvido. Mas a altura, o Monte Ararat, as alturas que Abacuque diz, fala sobre a segunda fase da vida do homem. A fase em que Deus cumpre aquilo que ele prega. A fase em que Deus cumpre aquilo que Deus manda o profeta profetizar. Aquilo que Deus manifesta para exaltar o povo. Abacuque diz assim: eu posso estar aqui, nessa crise espiritual do povo, mas meu Deus me colocará nas minhas alturas. Por quê? Porque ele tinha a visão de Deus e gerou em si convicção e esperança na sua vida. Mas por quê? Porque Abacuque, na época de crise, ele continuou tendo visão de Deus, ele continuou olhando para o Senhor. A nossa vitória está em olhar para o Senhor. Quando tudo ao nosso redor está difícil, está complicado, a nossa visão tem que estar em Deus. Tem que estar convicta, fixa, permanente no Senhor. Porque só dele vem o nosso livramento. Quando nós lemos aquela passagem de Mateus, no capítulo 14, nós vemos que Deus manda aos discípulos passar para o outro lado do rio, para o outro lado do mar da Galileia, melhor dito. Então os discípulos sobem naquele barco e obedecem à ordem do Senhor, confiando na ordem do Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus subiu no monte para orar. Na terceira vigília da noite, na quarta vigília da noite, no meio do mar, a Bíblia diz que se manifestou um grande temporal. As ondas se levantavam e invadiam o barco. A tribulação se manifestou. Aquilo que estava em bonança passou agora a estar em tribulação. A crise se manifestou ao redor dos discípulos. A dificuldade. E agora os discípulos começam a ficar com medo, a ficar amedrontados diante daquela tempestade, diante daquela dificuldade. Mas a Bíblia diz que Jesus se manifestou. Jesus veio andando por cima das águas. Você pode estar em dificuldade, as águas podem estar assolando, o vento pode estar forte, mas Jesus está vindo ao teu encontro. Jesus está vindo para botar um ponto final na sua angústia. Jesus está vindo ao teu encontro para botar um ponto final na sua tribulação, naquilo que te afronta. E Jesus se manifesta. Mas a Bíblia diz que eles estavam com tanto medo, espantados, que quando eles olham para Jesus, eles pensam que é um fantasma. E Jesus dá um brado: não temas, porque sou eu, Jesus. Mas a Bíblia diz que eles
Amém. Desde já eu agradeço ao Senhor, agradeço mais uma vez ao pastor Severino. Muito obrigado, pastor, por nos dar a oportunidade de ministrar. Obrigado, obreiros que estão aqui na retaguarda intercedendo por nós. Obrigado pela igreja, obrigado pela intercessão das irmãs, dos irmãos. Continue orando por nós, continue orando pela Ilha da Madeira, o lugar de onde eu sou membro. Que Deus possa